Se eu falar com vocês que essa é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, vocês acreditam? Eu sou muito burra. Eu tava com esse microfone lá no meu quarto e aí eu tava achando que era um erro da câmera, porque tava dando uns barulhos de, sei lá, qualquer coisa. E aí eu descobri que o microfone não tava aqui. Respirar fundo e tentar gravar esse vídeo de novo, porque no início eu tive que lembrar o que eu não gostava nos livros, agora como é a quarta vez eu decorei. Piores do ano, não gosto de fazer esse tipo de lista, mas eu acho importante fazer, apesar de eu não gostar, porque se você tiver um gosto literário parecido com o meu, ou se alguma das coisas que eu te falar que me incomodou nesses livros que eu vou trazer aqui também te incomodar, talvez você não faça a burrada que eu fiz de comprá-los e lê-los, e você pode talvez investir em livros que são mais promissores. 10º lugar, A Casa dos Espíritos. Esse livro foi a segunda vez que eu abandonei, eu tentei ler ele há uns 2, 3 anos, eu cheguei no início, terminei tipo, sei lá, nem na página 40 e não consegui continuar. Aí eu tentei esse ano de novo e foi a mesma coisa. A escrita da Isabel Allende parece um fluxo de consciência e não funciona tanto pra mim, então eu vou tentar continuar em outro momento, eu vou tentar recomeçar ele daqui a uns 2 anos, porque não é possível que uma autora tão famosa eu não goste dos livros dela. 9º lugar, Felicidade Negociável e Outras Rimas, da Thalita Rebouças. Esse livro, ele me incomodou por quê? 2 motivos. O primeiro foi que eu ouvi o audiobook, eu senti que não teve cuidado com o livro, sabe? O que eu quero dizer com isso? A Thalita Rebouças que narra o próprio livro dela, e ele tem uma pegada autobiográfica. Tem assuntos muito legais, tipo menopausa, envelhecimento, feminismo e tal, ser mulher na sociedade, mas várias vezes você ouve ela voltando, eu contei 11 vezes, regravando, pedindo desculpa, mudando o tom. Isso atrapalha muito a imersão, uma vez que é a história dela, sabe, que ela tá sendo contada ali, aí você fica, tipo, te lembra que aquilo é uma coisa meio gravada, forçada, enfim, não sei explicar, mas me atrapalhou nessa imersão. E para além disso, que não é um erro da Thalita Rebouças, é com certeza um erro da editora, sei lá, quem gravou, da gravadora, mas uma coisa que me incomodou no livro em si foi o fato de as rimas terem a mesma cadência, então fica em certo momento um pouco previsível, um pouco cansativo, sabe, ser tudo mesmo que na mesma fórmula. Por Todas Nós ficou em 8º lugar. É um livro que me decepcionou, porque eu esperava mais de Laura Raoni, a persona que ela é na internet, que eu achava que ela ia fazer discussões mais profundas sobre feminismo e tal, mas na verdade é bem o contrário. Ele não se vende como sendo um livro para iniciantes, isso que me incomodou, porque se ele se vendesse como sendo um livro para iniciantes, eu ia esperar menos, mas ele não se vende assim, e ele acaba trazendo discussões que são muito óbvias, muito, assim, rasas mesmo, para qualquer pessoa que tem qualquer nível de letramento social, de conhecimento sobre feminismo, vai ser pouco, pode ser entediante, assim, porque começa a falar mais do mesmo que provavelmente algumas pessoas já sabem. Então eu tive que me forçar a terminar esse livro, foi bem ruim. 7º lugar ficou Esquisitona, essa HQ que eu esperava que fosse um livro, mas que na verdade parece que é um compilado de tirinhas, porque cada página é independente, e isso me frustrou porque não estava escrito aqui que era um compilado de tirinhas na 4ª capa, e aí eu esperava ver, como eu fui em todas as HQs da minha vida, um livro com continuidade, e o fato de não ter isso atrapalhou também a imersão, e eu senti que eu não sabia o que tinha acontecido primeiro, porque você acompanha a mesma personagem em diferentes momentos, mas você não sabe o que está acontecendo direito, sabe? Você fica meio perdido, a experiência foi ruim. Em 6º lugar, Diário de uma Ansiosa, ou Como Parei de Me Sabotar, da Beth. Esse livro me incomodou porque ele foi ladeira abaixo. No início eu queria ver mais livros dela, sabe? No início da leitura eu falei, caraca, que autora boa, quero conhecer mais e tal. E quando eu cheguei no final, eu senti que a gente tem visões de mundo muito diferentes, opiniões muito diferentes, e isso me incomodou, assim, eu não consegui concordar com ela em muita coisa, sabe? Quando ela foi aprofundando em alguns temas. E aí eu senti que nunca mais eu quero me encontrar com essa autora na minha vida, assim, em termos literários. Eu não quero mais ler um livro dela, porque são coisas muito centrais que a gente discorda. Mas se você não é de esquerda, ou se você não é um profissional da saúde, talvez o que me incomodou aqui não te incomode. E talvez seja um livro bom pra você, mas pra mim não foi. Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca ficou em 5º lugar, da Camila Frender com a Jana.
Esse livro me incomodou porque repete muito os exemplos que elas dão, tipo O Mundo Assombrado pelos Demônios, também é uma crítica que eu tenho ao Carl Sagan, que ele, no livro todo, ele só dá exemplo de alienígena. Por qualquer assunto que ele esteja falando, ele dá exemplo de alienígena. E aqui são os mesmos exemplos o tempo todo também. E para além disso, eu não entendi até que ponto era uma sátira, até que ponto elas estavam tentando falar sério, e aí se fosse sério era bem exagerado. Aí eu me senti meio burra, então por me sentir meio burra e não ser clara se é um livro que é uma sátira ou não, me atrapalhou a minha experiência, apesar de ser um best-seller e eu ter ido com bastante expectativa. Quarto lugar, minha esposa tem a senha do meu celular, saiu resenha recentemente desse livro nas minhas redes sociais. Me incomodou porque é a mesma coisa, é uma coisa extremamente exagerada e eu não sei se a ideia é ser crítico a pessoas que vendem ilusões sobre relacionamentos ou se ele realmente está vendendo uma ilusão absurda sobre o relacionamento que ele vive, como sendo perfeito, como nunca tendo nenhuma briga e tal, um relacionamento de longo prazo e vendendo esse amor que eu acho que não existe, sabe? Tipo o amor da Disney, assim. Para além disso, ele também aplica coisas que ele diz que funcionam para a vida dele, para a vida dos outros, do leitor, de forma a generalizar, e ele cai em algumas falas bastante sexistas e problemáticas durante o livro. Para além do sexismo, tem outras falas que são problemáticas, que se você ler, você vai ver. Eu não gosto de ficar falando exatamente as falas, porque pode dar spoiler, porque ele vai trabalhando outros temas, vai mudando os temas que ele vai trabalhando durante o livro, mas foi um livro que me incomodou por isso, assim. Em segundo lugar, A Menina do Outro Lado. Eu já fiz uma resenha também dessa série que chamava Por que não ler A Menina do Outro Lado? Realmente foi uma experiência muito ruim, apesar de do primeiro ao sexto livro, mais ou menos, ser bem bom, ser uma coisa que te prende, que você fica querendo entender, porque você fica querendo saber o que está acontecendo. Você chega no 11º livro e você continua parecendo que você está no início, que você não sabe nada do que está acontecendo e com raiva, porque você investiu muito dinheiro, gastou muito tempo lendo esse trem, essa série, e você não fica perdido igual, sabe? Para além disso, o autor ele se perde fazendo as regras do mundo, ele coloca regras que seriam óbvias para o leitor ter descoberto no início, se fossem regras consistentes, assim, sabe? Então parece que ele foi criando coisas da cabeça dele para tentar fazer funcionar e ele ainda assim não conseguiu fazer funcionar. Então eu fiquei muito decepcionada, muito frustrada com essa série que eu comprei, porque o dinheiro que eu gastei nela poderia ter sido muito mais bem investido em outros livros. E, por último, em primeiro lugar, ficou Antifrágil. Foi o livro que eu menos gostei de ler. Eu dei meia estrela para ele neste ano, porque o autor ele é extremamente soberbo. Ele fala, apesar de ele ter um bom conceito que ele cria, ele coloca como ele sendo a pessoa mais inteligente do mundo, a última bolacha do pacote, a pessoa mais superior a todas as outras, meros mortais. E, para além disso, ele também faz isso de cagar regra na vida dos outros. Então, coisas que ele diz que funcionaram para ele a partir de uma extrapolação que eu acho absurda do conceito que ele mesmo cria, ele começa a aplicar o conceito que ele cria em situações que não cabem essa aplicação. Ele diz que essa aplicação funciona para ele e ele te aconselha a viver do mesmo jeito, sendo que não é uma coisa baseada em evidências e não dá para confiar no relato dele porque ele é a pessoa que criou o conceito. Então, para ele é muito interessante dizer que o conceito dele funciona, porque ele quer vender essa ideia. Enfim, não gostei de nenhum desses livros. Todos eles tiveram alguma coisa que me incomodou. Me conta se você gostou de algum desses livros, se você já leu, se você concorda ou discorda de mim. E se você for comprar qualquer um deles por qualquer motivo que você tenha te interessado na Amazon ou qualquer outra coisa, por favor, usa meu link que tá na descrição, que me ajuda muito, tá bom? Um beijo!